E aí, pessoal do Você Mais Rico, hoje eu estou com uma presença aqui muito especial, trouxe o economista Richard Rittenband para falar aqui no canal. Conheci o Richard não tem muito tempo e até brinquei com o Richard que tem um teste de inteligência que um pessoal israelense inventou chamado teste de inteligência Tversky, né? Até te falei na época como é que era. Que se baseava... havia um psicólogo israelense muito inteligente, que era o Amos Tversky, ele não chegou, por exemplo, a ganhar um prêmio Nobel igual o companheiro dele, o Daniel Kahneman, porque ele faleceu antes, mas era um cara tido como uma sumidade. E o pessoal que trabalhava com ele inventou esse teste, que se baseava praticamente em quanto tempo uma pessoa que conhecia o Amos Tversky demorava para ver que era menos inteligente do que o Amos. E se a gente fosse inventar o teste de inteligência Rittenband, eu acho que eu iria muito bem, porque assim que eu conheci o Richard, ele começou a falar de cauda gorda, antifragilidade. Eu já falei, pô, esse camarada é muito inteligente. Então, Richard, muito obrigado aqui pela presença, viu, Bruno? Bondade sua. Não, valeu mesmo. E eu trouxe o Richard aqui porque ele vai explicar pra gente como é que funciona o conceito de antifragilidade e como se tornar um investidor antifrágil, mostrando o que o investidor frágil faz, não é? Exatamente. Tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Antes de deixar o Richard partir para a parte da explicação, gente, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal para se inscrever, para ativar o sino das notificações e para se inscrever no canal do Richard também, que vai estar aqui embaixo na descrição. Richard, como é que funciona esse conceito de antifragilidade para a gente começar a explicar para o público? Acho que primeiro a gente tem que entender o que é frágil, né? Se a gente for pensar em algo frágil, o que será que vem à mente das pessoas? Por exemplo, uma taça de cristal. Bom exemplo. Por quê? Porque você tem que proteger ela, ela tem que ficar guardada lá no armário, bonitinha, porque qualquer coisa, qualquer variação diferente, ela quebra e não tem mais volta. Uma vez quebrada, você não consegue mais reverter o estado dela. Sim. Já, se a gente for perguntar qual que é o contrário de frágil, aí as pessoas vão pensar, uma pedra, algo robusto, forte. O que resiste, né? Que resiste. Não. O contrário de frágil é o antifrágil, porque o robusto é como a ave fênix. Ela vai lá na pira, ela se queima, só que quando ela volta, ela ressurge das cinzas, ela volta ao estado anterior dela. Já o antifrágil não, é aquilo que leva uma pancada e quando ele retorna melhor, mais forte. Ou seja, ele se beneficia do caos, da volatilidade, da desordem. Enquanto o frágil não, o frágil morre de medo de tudo isso porque ele entra em colapso, uma vez que ele é visitado pelo que a gente chama da família da desordem, que é tudo isso. Volatilidade, variação, caos, tempo, incerteza. Perfeito. Eu acho que se a gente fosse colocar hoje, tem uma palavra muito na moda que é a resiliência, né? O pessoal gosta de falar, sou resiliente. O resiliente estaria no meio do caminho, então. O resiliente, ele é importante ser resiliente, mas não é o bastante. Como a gente está num mundo cada vez mais volátil, mais complexo, com mais incerteza, não basta só você receber uma pancada... E voltar a ser o que era. Voltar a ser o que era. Você tem que receber uma pancada e se aprimorar, você tem que ir além. Se a gente for pensar em termos, por exemplo, de empresas, você tem empresas resilientes, então elas vão lá, sofrem choques da economia, crises, etc., e voltam ao estado que elas estavam anteriores. Só que você tem empresas antifrágeis, sim, que quanto mais confusão, mais forte elas ficam. Então, como é que você vai competir, você é uma empresa resiliente com uma empresa antifrágil? Então, tanto investimento como pessoas. Mas assim, a grande sacada do antifrágil é justamente isso, é como viver nesse mundo que está cada vez mais complexo e incerto. Como tomar decisões no meio desse caos todo e se beneficiar dele, né? Justamente. E por isso você está aqui, Richard. Explica pra gente o que normalmente os investidores frágeis fazem e o que seria interessante a gente fazer. Olha, a gente pode dividir em algumas categorias, mas assim, o investidor frágil, ele está sempre se expondo ao que a gente chama de risco da ruína, começa por aí, ou seja, ele está centralizando muito o investimento dele, seja colocando tudo em alguma coisa muito agressiva e arrojada, sem ter o conhecimento prévio. Ou pior, a pessoa pode pensar, não, Richard, o cara concentrou tudo no investimento conservador, ele está tranquilo. Tá, mas, por exemplo, o Brasil, a gente vive um país aí que tem uma volatilidade muito grande. Esse investimento tido como seguro, ele pode perder da inflação, ele também pode entrar em colapso. Uma característica de investimentos que são muito perigosos são aqueles que são muito estáveis ao longo do tempo. Você pode ter certeza que em algum momento vai receber uma grande chacoalhada. Então, assim, a primeira característica é essa. Excesso de concentração. Está muito concentrado, seja num lado muito agressivo ou um lado muito conservador que pode correr o risco de perder da inflação, por exemplo. Então, dando dois exemplos aí de pessoas que já falaram comigo, né? Primeiro para esse lado excessivamente agressivo.
Agora o Bitcoin ele sumiu das manchetes, né? Porque tá comportadinho. Mas no final do ano passado estava subindo igual um foguete. E quando eu estava na casa dos 50 e poucos mil, mais ou menos, uma seguidora falou, olha, meu marido vendeu nossa casa e botou tudo em Bitcoin. O que você acha disso? Ele estava indo para isso, ou fico rico ou vou para a ruína, né? Exatamente. Porque poderia acontecer. E eu não sei qual foi o desfecho da história, o Bitcoin ainda subiu mais um pouco, mas eu duvido que alguém que tinha colocado muito dinheiro vendeu quando saiu de 50 para 70 mil. Acho que ele esperou, com esperança de que fosse bater 100 mil, só que o negócio caiu a 20, né? E uma outra questão, tem muita gente que acha que está mandando bem, porque está pegando, por exemplo, um CDB pré-fixado, que está pagando mais do que a Selic hoje, mas de um banco mais ou menos achando, não, estou garantido, é pré-fixado, ou até bota no Tesouro, mas esquece da marcação mercado e pode vir a sofrer um revés aí sem estar entendendo direito como é que funciona. Com certeza, para ir além, sem querer assustar ninguém, pô, mas você vê que o país é um país sem memória, né? Pô, anos 90, né? 1990, 26 de março de 1990, se não me falha a memória, o anúncio do Plano Collor. E você vê aí o que aconteceu na poupança, por exemplo. E ainda eu, que ainda tinha uma diversificação na época que eu tinha dólares, eu perdi 50% em um dia. Porque eu fui vender meus dólares ali para fazer liquidez na segunda-feira e no mercado paralelo ele desabou 50%. Isso é uma outra história que a gente pode contar. Pra você ver como não tem, às vezes, eventos extremos devastadores acontecem. Né? O imprevisível acontece com mais frequência do que a gente pensa, né? Segunda característica do investidor frágil, ele não consegue conviver com a incerteza. Ele faz tudo para eliminar a volatilidade, ele acha que ele tem que ficar o mais tranquilo possível, só que quanto mais ele busca isso, mais ele se aproxima do risco da ruína. Olha só que ironia, não tem como controlar a volatilidade, você tem que aprender a se beneficiar dela e mais, aprender a conviver com a incerteza. Não vai ter nenhum momento da vida que a gente vai ter a resposta e o controle de todas as variáveis ou ter a resposta para tudo. Você sempre vai ter uma leve incerteza naquilo que você está fazendo. Então, você tem que aprender a conviver com a incerteza, mas de que forma? Não se expondo ao risco da ruína e se expondo, por outro lado, a investimentos mais agressivos, que é a chamada estratégia barbell, né? Que depois a gente pode até detalhar ela melhor. Sim, seria se expor ao risco positivo, por exemplo. Né? Exatamente, sempre se expondo ao risco positivo. Então, assim, de uma parte da minha carteira tá lá tranquila para me garantir a minha sobrevivência. Pode acontecer o que for, o apocalipse, que eu vou sobreviver. E do outro extremo, aí tem investimentos mais arrojados, como criptomoedas, derivativos, ações, etc. Do que eu estou fugindo? Do chamado risco médio. O risco que quebra o investidor é o risco médio. Perfeito. Acho que é difícil para o brasileiro assimilar isso, sendo que a gente é o país campeão ali no concurso público. Né? As pessoas elas são viciadas em certeza. Até uma das coisas que eu mais recebo é, Bruno, coloquei meu dinheiro em tal investimento. Quanto vou ter daqui a tantos anos? Coisa que não dá para prever. A taxa Selic vai variar, a inflação vai variar, tudo varia. Né? A renda variável varia, a renda fixa varia também. Totalmente. Né? Eu lembro que quando eu comecei a falar isso, que a renda fixa variava, já, acho que foi faz uns 6, 7 anos atrás, lá na Expo Money, lá, que nem existe mais, é um evento que tinha de educação financeira, o pessoal ficou bravo comigo, falava, não, você tá louco, mas chama renda fixa. Eu falava, não, tem que flutuar, tem o ciclo, tem a hora de entrar no pré-fixado, tem a hora de entrar no pós-fixado. Então, assim, quem está assistindo o vídeo está falando, nossa, mas quanta informação, tem que se acostumar, né, Bruno? A pessoa tem que se acostumar, tem que se familiarizando, afinal, é o seu dinheiro, é o seu futuro, não é verdade? Justamente. Seria uma terceira característica aí que a gente pode botar desses investidores frágeis? Justamente por a pessoa ela ter essa característica de querer eliminar a volatilidade da vida dela, ela acaba seguindo as chamadas dicas quentes demais. Então, ela fica procurando aí guru, procurando um monte de informações para dar uma certa tranquilidade para elas. Então, alguém que vai falar, o dólar vai estar tanto preço, as ações vão cair até isso, faz aquilo, faz... Então, ela acaba sendo guiada pelo chamado efeito manada, porque esses gurus aí... A melhor maneira de você avaliar uma pessoa, uma opinião, se você deve seguir ela ou não, não é ouvir a opinião da pessoa, mas observar o cotidiano desta pessoa que está proferindo esta opinião. Se ela faz. Ações e não palavras. Facto não verbo. Né? Então o cara, tipo, tem que ver lá, o cara tá falando, por exemplo, é para você comprar dólar. Você tem dólar na carteira, cidadão? Não, eu não tenho. Como você não tem dólar, então? Você tem que ter. Sua carteira tem que estar onde está a sua boca, entendeu?
É uma regra da chamada pele em risco. Por quê? Porque se o cara errar esse aconselhamento dele, ele também vai sofrer os efeitos desse erro. Caso contrário, não, ele só simplesmente está transferindo para as outras pessoas. E o pior, como ele não é punido, ele nunca aprende. Então ele vai sempre cometendo os mesmos erros. Então eu acho que assim, uma característica do investidor frágil é esse. Ele está sempre na busca da dica quente e sempre em busca de algum guru que fala, olha, eu tenho aqui a fórmula secreta, o santo grau, segue isso que você vai ficar rico. Inclusive, seguindo essas dicas, quase sempre a pessoa vai entrar nos piores momentos possíveis, né? Com certeza. Então vai esperar o Bonner falar que a bolsa está batendo o topo histórico, nessa hora a pessoa entra e o mercado está mudando nessa hora, por exemplo. Por exemplo, ações. Uma coisa que as pessoas têm que aprender. Não existe ações baratas sem pânico, sem medo. Não há como você comprar algo muito abaixo do valor se não ocorrer algum pânico no mercado. Isso é fato. E outra, não há também um exagero, quando tem uma euforia muito grande que passa, o preço supera o valor, que é a hora que você vai vender, as pessoas acham que é muito fácil. Mas não é. A pessoa quer te bater, por exemplo, quando a bolsa chegar numa euforia mesmo, de verdade, e você falar, eu acho que vai cair. Você vai ver, todo mundo vai te olhar feio, vão tirar sarro, vão te xingar. Não, a gente teve exemplo recente agora, Bitcoin, pô. Exatamente. O Bitcoin em dezembro, eu lembro que eu vendi um pouco da minha posição a 58 mil. E as pessoas falaram, Bruno, você é um idiota. O negócio vai bater 100. Vai para 1 milhão, né? Então eu acho que muitas vezes para você vender durante a euforia, você vai se sentir idiota durante um tempo, até que o negócio vai virar e você vai ver, não, eu fui sábio de me desfazer de parte da posição naquela hora. Aproveitando isso, outra característica então do investidor frágil, ele não consegue ir contra a manada. Ele não consegue, ele precisa de apoio, sabe? Ele prefere errar junto do que acertar sozinho. Ele não consegue. Assim, eu lembro que quando eu estava na academia de psicologia experimental, tinha um estudo que era bem interessante, que assim, colocava uma pessoa assim sentada numa plateia, assim, aí tinha uma plateia de 20 pessoas. Aí começava a fazer perguntas, assim, isso aqui é de tal cor, é azul, isso é não sei o que, aí levantava a placa, sim ou não. E quando o cara via uma plateia, aí combinava com a plateia, responde errado. Quando a plateia inteira, então mostrava assim, uma almofada azul, isto é azul? Aí quando a plateia inteira levantava a placa não, você via que o cara hesitava, ele tremia ali, pô, será que isso não é azul? Será que eu não tô vendo? É um verde? Duvidava de si mesmo pra Exatamente, ir junto. Então essa é uma outra característica. Para vencer, você tem que aprender que você vai ter que ir contra a maioria na maior parte das vezes. Quando que a manada erra? Justamente nos momentos de reversão. Tem um livro antigo que tem mais ou menos uns 60 anos, que chama A Arte do Pensamento Contrário, The Art of Contrary Thinking. E ele explica muito bem. Ele fala, cuidado, a manada vai estar certa na maior parte do tempo. Porém, vai estar errada nos grandes momentos de reversão. E nos grandes momentos de reversão é onde que as pessoas vão quebrar. É exatamente isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito, Richard. A quinta e última característica que você tinha separado pra gente, qual seria? Falta de redundância e muita dependência externa. Ou seja, é aquele investidor que o dinheiro que ele está colocando ali é o dinheiro que ele vai usar para casar depois, sabe? É um dinheiro que já está comprometido e ele fala, não, olha, eu tenho esse dinheiro aqui do meu apartamento, do meu casamento, vou colocar aqui no Bitcoin porque daqui um mês vai ser o dobro. Então, ao invés de ter uma festa, eu vou ter duas. Ou vai ter a lua de mel. Aí o que acontece quando o cara tem... Tudo o plano dele tem que dar certo. Qualquer coisa que sair errado, não tem margem para nada. E aí o que acontece é sempre um desastre. Já o antifrágil, não. Ele sempre trabalha com grande redundância e não importa o que vai acontecer. Olha só que interessante. Olha como a antifragilidade é quase uma libertação. Olha, Bruno. Vamos supor, o investidor frágil, para ele vencer, ele tem que ter uma previsão exatamente correta para o investimento dele. Então, vai acontecer, vai subir ou vai cair? Se dá errado, com todas as características que a gente já viu, ele pode quebrar, ele está exposto ao risco da ruína, ele tem pouca redundância, ele afunda. Já o antifrágil não, olha só como é que ele funciona. Como ele tem uma série de alternativas na mão, opcionalidade que a gente chama, não importa o evento que acontece, ele simplesmente vai lá e fala, aconteceu tal coisa, tenho dinheiro sobrando, eu vou e compro. Eu tenho minha carteira protegida, vou lá, acionou o seguro da minha carteira, etc. Então, assim, não importa o cenário que aconteça, o antifrágil ele está sempre se beneficiando daquilo que vai vir. Então é uma tranquilidade, não é? Você não precisa ficar adivinhando nada. É aquela história. Em matemática a gente fala x e f de x, função de x e x. Parece complicado? Não é. X é o que toda a mídia e todo mundo tenta fazer. Prever o preço do dólar, prever o preço das ações, prever o preço do Bitcoin. F de x, qual é a minha exposição a isso?
Então, por exemplo, se o dólar for a R$7 ou a 1,80, o que acontece com a minha carteira? Eu estou preparado? Se a bolsa vai a 150 mil pontos, o Ibovespa, ou a 30 mil pontos, qual a minha exposição a ele? Eu estou muito exposto na compra? Não estou? Tem alguma forma de proteção? Tá vendo? Você tem que traçar os planos antes de acontecer. A natureza funciona muito assim, ela se prepara para aquilo que ainda não aconteceu. Já os investidores frágeis são reativos. Eles, por exemplo, esperam lá, perdem o dinheiro e depois ele sai perguntando, o que eu faço? O cara bate o carro e depois vai ver o preço do seguro. Exatamente. Né? Perfeito. Inclusive, você falou de redundância da natureza. Se a gente for pegar até o corpo humano nessa questão de quem tem um, não tem nenhum. A gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 pulmões, 2 rins. Então, mesmo o corpo, a natureza ela é sábia nesse sentido, de não contar apenas com uma alternativa. E sobre previsão, para a gente finalizar aqui, queria a tua opinião, por exemplo. Richard é economista, né, gente? Tem essa cara de garoto aí, mas já tá chegando nos 40, né, Richard? 37. 37 anos. Quase lá mesmo, pô. E outro dia saiu no jornal, não lembro quem tinha colocado, mas saiu acho que no Valor Econômico, um economista fazendo uma previsão do preço do dólar com, sabe, tipo 4,78 no caso de tal pessoa ganhar. 4 e não sei quanto no caso de tal pessoa. Sobre essas previsões, né? Tem como confiar num negócio desses? Eu só ia perguntar para o cidadão, você tem dólar na sua carteira, então? Se você não tem, eu não quero nem saber. Você não tem nem o direito de estar falando isso. Porque se você errar, olha quantas pessoas ele vai estar atingindo de uma forma coletiva. Então ele tem que ter a pele... Tem gente que acredita naquilo. Exatamente, ele tem que ter a pele em risco. Então, assim, por isso que eu falo, o melhor filtro possível é focar nas pessoas que estão fazendo algo. E não falando de algo. Porque o ser humano, ele é muito melhor em fazer do que até compreender, do que ficar explicando. Então eu sou muito dessa linha de foca nas pessoas que têm a pele em risco, que têm a perder ou ganhar com aquilo lá, e não só a ganhar e transferir os riscos. Então, assim, esse tipo de opinião aí eu acho uma piada, porque, por exemplo, eu escrevi um artigo quando o dólar estava 3,16, foi outubro de 2017. Todo mundo tirou sarro de mim e falou, por que você está falando do dólar? Tá calmo. Aí sobe, agora vai para 6,7. Aí eu falei, olha, não é bem assim, vai acontecer então... Aí começa a cair, não, mas era óbvio. Depois que acontece, parece óbvio. E mais, eu tinha na minha carteira, obviamente, eu só falo daquilo que realmente está no meu bolso, está na minha carteira. Então, acho que se as pessoas fizerem esse grande filtro, vai ser uma libertação. Então, assim, não seja um investidor frágil. Então, vamos recapitular. Diversifique, mas nos extremos, fuja do risco médio. Ouça só pessoas que têm a pele em risco, aprenda a conviver com a incerteza, aceite a volatilidade, saiba que a volatilidade é o que vai te permitir você ganhar e ter grandes saltos de patrimônio. Você mesmo, pessoalmente, tem uma história super boa, né? Em investimentos, você sabe exatamente isso. Se não tivesse alguma volatilidade, momento de pânico, você não teria dado um grande salto. E eu era militar, então eu era funcionário público, né? Eu tinha certeza da minha remuneração, faça chuva, faça sol, eu ganhava exatamente a mesma coisa. Então eu tinha que me expor ao risco de alguma maneira. E felizmente eu peguei, né? Desvalorização da bolsa. Dei sorte no Bitcoin, porque não dá pra falar. Agora que passou, até poderia falar, não, eu previ a alta do Bitcoin. Eu não previ coisa nenhuma. Eu só me posicionei no negócio que era muito barato. Na época eu falei, vai que esse negócio sobe. E subiu muito mais do que eu esperava. E também peguei ali a marcação a mercado. Mas não foi um método preditivo, gente. Não foi assim, eu não adivinhei que aquilo ia acontecer. Mas é o que você falou, nos momentos de pânico, né? A gente passou recentemente por um momento assim. Fica mais fácil comprar aquelas boas empresas por preços mais baixos. É que as pessoas elas querem comprar com certeza. E a certeza vem quando? Quando o preço está lá em cima, né? E nem é certeza, né? E outra característica, às vezes a pessoa ela espera, sei lá, 4, 5 anos para receber um diploma na faculdade, entra no investimento e aí passa uma semana e já quer o retorno? Já quer o retorno, é verdade. É um absurdo, não é? Você vê a paciência para algumas coisas e imediatismo para outras. Então, tem que saber o que está fazendo. Richard, muito obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço. Valeu mesmo, viu? A gente vai, inclusive, gravar um outro vídeo aqui, porque o Richard, como eu falei, já tem muito tempo de mercado. Começou a investir com quanto tempo? Eu anotava cotações com meu pai com 6 anos, mas a minha primeira ação eu comprei com 13 anos e perdi tudo. Perdi todo o dinheiro do meu bar mitzvah, a empresa chamava Ferro Liga, eu levei um ferro, hein? Então a gente vai contar essa história em outro vídeo, pessoal, mas espero que tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar um curtir aqui embaixo para ajudar a espalhar essa mensagem, se inscrever aqui no canal, se inscrever também no canal do Richard. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.